Olá, se você não me conhece, eu sou a Graça da Grace Yoke Quilting Studio. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente daqueles que eu costumo fazer habitualmente. Normalmente eu mostro lá como é que eu faço um projeto ou outro, como é que eu faço um bloco ou outro. No vídeo de hoje, eu vou estar prestando uma homenagem à Dana Jordan. Eu já comentei em alguns momentos que tudo que eu sei, a maior parte do que eu sei de patchwork, quilt, eu aprendi na verdade na internet, eu venho dos vídeos, em especial os vídeos da Dana Jordan e da Missouri Star. Com o falecimento da Dana Jordan, ficou um trabalho dela inacabado. E eu sou muito fã dos trabalhos dela, dá para perceber aqui, olha, todos esses trabalhos eu fiz inspirado em algum trabalho dela. E fora outros que estão por aí, que eu já doei ou que não cabe aqui na parede. E ela deixou um trabalho inacabado. E então a minha homenagem para ela vai ser terminar esse trabalho. Mas antes que eu termine o trabalho da maneira como eu imagino que ela terminaria, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, deixar um comentário, compartilhar com as amigas, para o YouTube entender que ele é um vídeo relevante e que vai ser interessante esse conteúdo. E no final do vídeo eu vou deixar para vocês as instruções direitinho de como é que você pode fazer, o que você deve fazer para receber esse trabalho que eu vou estar concluindo hoje, tá? Eu vou, lá no finalzinho do vídeo, eu dei as instruções super facinho do que você tem que fazer para poder receber em casa esse trabalho totalmente de graça e como uma homenagem, a minha homenagem para uma grande artista, mas muito inspiradora, porque facilitava a vida, porque explicava muito claramente que os tutoriais dela eram muito bons. Eram não, são, né? Porque tem uma infinidade deles no canal dela do YouTube. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês qual é o trabalho. Bem, o trabalho é esse daqui. Exatamente da maneira como ela fez, nos mesmo tamanho, mesma quantidade de bloco, tudo igualzinho. O link para você chegar nesse ponto do trabalho vai estar fixado lá no primeiro comentário. Então, se aproveita que você já está no comentário, deixa o seu comentário nesse vídeo aqui. Porque quanto mais comenta, compartilha e curte, melhora. Porque aí assim o YouTube acha assim, nossa, o pessoal tá gostando disso, então vamos mostrar para mais gente. E mais gente vai ter a oportunidade de conhecer essa minha homenagem, tá? Então, assim, o topo está, a base do topo tá pronta e o link tá lá. O que eu vou fazer é terminar da maneira como eu imagino que ela terminaria, porque eu vi todos os vídeos da Dana Jordan, todos, desde lá 1900 e bolinha, quando anos atrás, que eu nem fazia patchwork, nada, mas eu fui voltando e eu realmente assisti todos. Então, eu imagino como ela terminaria esse trabalho. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo é terminar da maneira como eu imagino que ela terminaria o trabalho, já que ele ficou inacabado. Então, é isso daqui. O que a gente precisa para terminar aqui? A gente precisa de algumas bordas, porque ele tá seco, né? Ele tá só aquela parte principal, aquela parte central. Então, eu vou colocar bordas e vou fazer um quilting e vou terminar o trabalho para poder enviar para a sortuda que vai ganhar, que deixou lá um comentário direitinho, bonitinho e vai ganhar o trabalho pronto. Então, vamos lá para ver os próximos passos, que vão ser colocar as bordas. Eu coloco as minhas bordas dos meus trabalhos da mesma maneira, acho que porque eu aprendi com ela. Então, assim, a forma como ela coloca as bordas nos trabalhos dela, as proporções, como ela faz, é mais ou menos o que eu faço nos meus, porque eu aprendi com ela. Entre outras coisas, a como colocar, como fazer um frame, como colocar o trabalho em evidência usando as bordas deles. Tá bom? Vamos lá, então. Bem, tá aqui o trabalho. Ele tá dobrado, porque a minha mesa não é tão grande assim. O que eu pensei que é como eu costumo fazer os meus, que eu acho legal.
É uma faixa branca para delimitar aqui o fim do patchwork. Então, vou colocar essa faixinha branca. Essa faixinha tem 1,5 polegadas. Tudo é em polegada, mas aí se você for fazer em centímetros, é só converter. Tem, inclusive, na internet tem uns aplicativos que converte polegada em centímetros, não é complicado. É mais fácil ainda é fazer em polegada. Uma segunda faixa com as cores que foram usadas aqui como complemento, né? Ainda para formar um frame para isolar. Esse aqui é a parte do patchwork, esse frame e a borda vem depois. Então, uma faixa de 2,5 polegadas. O restinho aqui. E eu peguei os mesmos cortes que foram usados, as mesmas faixas que foram usadas para fazer o bloco de dentro. Eu emendei vários, fiz bem comprido. O projeto, ele tem 6 blocos no comprimento e 4 na largura. Então, eu peguei e emendei 6 unidades daqueles blocos aqui tem 5,5 polegadas. Eles não estão do mesmo tamanho, porque ela tem 4 por 6 blocos. Ela ficou um pouco mais fina e comprida, então eu quis alargar um pouco. Então, nas laterais, eu vou colocar a última borda de 5,5 polegadas. E no pé da cama e em cima, eu vou colocar de 4 polegadas, só para dar umas polegadazinhas a mais na largura dele. Então, vamos ver. Essa parte aqui seria ou o pé ou a cabeceira. E essa lateral aqui, um pouquinho mais larga, as 2 laterais da coxa. Lógico que depois que costurar vai ficar mais bonitinho. Ficou bem bonita. Próximo passo é fazer o quilting, colocar o debrum e ela vai estar 100% pronta. Gostei, vamos afastar aqui, ó. Bem legal. Pronto, gente, o trabalho tá aqui na máquina, prontinho para ser quiltado, tá com a manta, tá tudo bonitinho, certinho. Hora da gente escolher a cor da linha e o desenho que eu vou usar para colocar nesse quilting. Um trabalho como esse daqui, ele é um desafio, porque, na minha opinião, a linha ela tem que tentar o máximo possível para que ela não apareça, para não interferir na estampa, para não interferir no trabalho de patchwork. Então, a minha ideia com as minhas clientes é que a linha seja aquela que vá aparecer o menos possível. Num trabalho como esse é mais desafiador porque as cores são muito diferentes. Então, você tem branco e tem vermelho. Se eu colocar um vermelho aqui, o vermelho em cima do branco vai explodir. Vai ficar uma coisa assim que chama muita atenção. Se eu colocar um branco aqui, vai aparecer no vermelho. E vai também marcar um pouco nesse. Então, assim, é colocando e escolhendo para ver qual é a que vai ficar mais discreta. A minha ideia é que a linha não interfira no trabalho, no patchwork, não chame atenção, não fiz, ó, tá vendo a linha? A primeira coisa que você olha quando você olha para o trabalho é a linha, a cor da linha. Eu quero que a última coisa que você olhe seja a cor da linha. E muito provavelmente não vai nem olhar. A pessoa pega o trabalho dela de volta, tá lindo, maravilhoso, coisa, nem olha qual é a cor da linha que foi quiltada. E essa é a ideia. Para aparecer o trabalho do patchwork, o quilting, e a linha seja só o veículo. É lógico que se você vai fazer um trabalho artístico é diferente. Se você vai pintar com a linha, por exemplo, se você vai pintar com a máquina, é diferente. Nesse caso aqui, não. Nesse caso é só o trabalho de acolchoamento mesmo, só de feitura do quilting. E dentro dos meus critérios, vou mostrar para você como é que eu faço a escolha para colocar
para escolher a linha dos trabalhos das minhas clientes. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, temos aqui várias opções. Vamos pensar no vermelho. O que eu faço? Eu coloco linha solta assim em cima do trabalho e olho. Aqui, aonde tem preto, onde tem vermelho, não tá aparecendo muito. Na parte vermelha quase sumiu e no branco tá bem marcado. Bem marcado. Então, se eu fosse usar esse vermelho, essa opção, ela aparece aqui, ela não aparece no vermelho e ela aparece bastante aqui no branco. Uma linha que eu uso muito é essa Off-White, ela meio que ela some, ela é engraçada essa linha, às vezes tem a impressão até que ela é transparente, mas ela não é. Ela meio que se camufla no meio dos trabalhos. Bom, ela não é um branco, ela é um Off-White. Então, no branco, ela praticamente desaparece. No vermelho, também ali na estampa. E no vermelho, ela vai aparecer bastante. Essa aqui aparece esse branco aparece no vermelho, tanto quanto aquele vermelho aparece no branco. Então, seria uma outra opção. Eu tenho uma opção aqui que é um cinza. Esse é um cinza médio, não é nem o mais escuro, nem o mais claro. Aí eu tiro, jogo um tanto aqui em cima e vejo como é que ele se comporta em cima de cada uma das cores. Então, vamos ver. Olha, em cima do colorido, ele aparece? Aparece. Mas não aparece, não é uma coisa assim que, nossa, tá gritando, que a gente só consegue ver. Aqui no preto ele aparece um pouquinho, aqui, e também tá amontoado, quando ele tiver feito costurado, feito ponto, ele vai sumir um pouco. Olha, no vermelho também não grita muito. Nesse vermelho aqui ele aparece, mas também não é uma coisa assim, ó, tá gritando. Compara, ó, o quanto aparece esse e quanto aparece o branco, dá pra ver uma diferença. E em cima do branco ele também vai aparecer, mas ele não vai aparecer tanto quanto o vermelho. Então, nesse caso aqui, nesse trabalho, que é um trabalho difícil, porque ele tem cores muito fortes, a minha opção vai ser o cinza. Próximo passo, escolher o desenho. Nesse passo, a dona Jordan estaria mostrando na tela do computador, mas a minha máquina não é computadorizada. Ela é feita pelos pantógrafos. Deixa eu mostrar para vocês como é que é. Isso aqui é assim. Quando a máquina tá ligada, agora tá desligada, ela tem um laser e eu vou seguindo, movimentando a máquina com o laser acompanhando o desenho. O desenho que eu escolhi foi esse daqui. Aqui, ó, o nome dele é Dresden. Ele é um desenho abstrato que dá uma textura bem bonita no trabalho. Então, é esse desenho que vai ser feito nesse trabalho. E já já eu volto com o trabalho pronto para vocês verem. Pronto e acabado o trabalho que foi iniciado pela dona Jordan e que ela infelizmente não conseguiu concluir. Eu terminei ele de uma maneira como eu acho que ela poderia ter terminado e ele ficou assim, bem bonito. Eu gostei bastante, as cores fortes, bem colorido. Gosto de coisa colorida. Dá pra notar, né, que eu gosto de coisa colorida. As paredes aqui é tudo muito colorido, assim. É que acaba aparecendo só essa parede aqui, sempre as mesmas coisas. Mas é tudo muito colorido, porque... Mas se o mundo é colorido, por que é que eu vou ficar só na parede branca, né? Tá certo. Então, agora é hora do quê? É hora de eu mandar o quilting para alguém que vai receber, sem nenhum custo, a não ser o custo de envio, né, do correio, vai receber esse trabalho aqui.
que além de ter ficado bem bonito, ele acabou, é diferente de um simples trabalho. Ah, peguei um trabalho aqui, sentei, costurei, ok, você ganhou. Ele para mim teve uma coisa assim diferente, além de fazer o trabalho, foi realmente uma homenagem, porque eu gostava muito dela, aprendi muito com ela, muitas dicas, muita coisa, e eu costumava falar, quando eu crescer eu quero cortar e costurar igual a Dona Jordan, porque era assim, de uma perfeição, os cantos tudo batia, tudo muito perfeito. Tá longe, anos-luz de chegar no que ela costurou, mas a intenção foi muito boa. E eu acho que ele ficou bem bonito. E agora assim, como é que nós vamos recapitular? O que é que você tem que fazer para você ganhar? É fácil demais. Primeiro, vai curtir o vídeo. Vai dar um joinha e curtir o vídeo. Vai compartilhar com alguém. Vai compartilhar com amiga, com um grupo. Compartilhar o vídeo. E vai deixar um comentário. E nesse comentário você precisa colocar também o seu nome e o seu e-mail, para eu conseguir te localizar se você for a ganhadora. Então, recapitulando, molezinha, curte, compartilha, comenta, incluindo o nome e o e-mail. Não esquece do e-mail, senão não tem como te achar. Quando é que nós vamos fazer esse sorteio? Daqui a 10 anos? Não. Quando eu tiver os primeiros 50 comentários que tenha sido feito certinho, curtiu, comentou, compartilhou. Deu 50, paro. E dentro desses 50, eu vou sortear a ganhadora ou ganhador. Tá? Então, é rápido. Se todo mundo que assistir o vídeo fizer um comentário, compartilhar, vai ser relativamente rápido. Tá? E aí, eu vou dizer para vocês que assim, foi um prazer para mim fazer esse trabalho, que foi mais do que simplesmente costurar, juntar tecido, costurar, cortar e costurar, foi realmente uma homenagem, tá? E foi um prazer para mim. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Como diria a Dona Jordan, thank you for watching our tutorial and happy quilting. Thanks, Dana.